Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Pessoal, aqui na nossa disciplina de farmácia homeopática falaremos sobre a concepção homeopática dos processos de saúde e doença. Então, quando a gente fala dessa concepção homeopática dos processos de saúde e doença, é como a homeopatia ela vê, no caso, os processos de saúde e doença. Uma vez que a gente começa a falar essa questão de saúde e doença, elas têm uma conotação diferente na visão alopática da visão homeopática, no caso, né? Aí nós temos as principais doenças que elas estão provocando muitos problemas hoje em dia, né? Como no caso a ansiedade, a depressão, síndrome do pânico, que elas geram um sofrimento difuso no ser humano. Então aí entra a homeopatia, no caso, para tentar melhorar isso através, no caso, dos medicamentos homeopáticos. No caso, segundo a homeopatia, a gente define que a doença é um conjunto de sintomas que representa a manifestação do equilíbrio vital. Tá? Isso também é uma coisa interessante que nós tínhamos falado em aulas passadas sobre a energia vital ou a força vital. E quando tiver um desequilíbrio, é que acontece as doenças, né, do ponto de vista homeopático. Não é como em outras visões, na visão alopática, na qual a gente trabalha em base a um agente teológico. Obviamente, na homeopatia também tem agentes teológicos, só que são um pouco diferentes, como nós vamos observar. Então, a visão homeopática, ela vai trabalhar, no caso, com apoio à saúde, e isso se dá devido a problemas nos vínculos sociais do ser humano. Como nós tínhamos falado, né, não é somente um parasita, não é somente uma bactéria, senão também pode ser as relações sociais desse ser humano, essa relação que ela tem com outros. Então, quando tem uma adequada saúde, é porque tem um aumento dos vínculos sociais. Ou também quando a força vital pode ser perturbada e que aí gera a doença. E isso vai ativar os mecanismos de defesa, no caso, como por exemplo o sistema imune e sistema endócrino. Tá? E no caso, esse processo de doença pode ser influenciado por quê? Por fatores exógenos e fatores endógenos. Se a gente for falar, no caso desses fatores por exemplo, exógenos, nós podemos falar os ritmos de vida insalubres. A população que se submete a esse tipo de vida insalubre, por questões, enfim, X, a uma alimentação de má qualidade, uso de drogas, entorpecentes, psicotrópicos, etc. E se formos falar de fatores endógenos, nós temos a tristeza, a irritabilidade, o ódio, o rancor. Então, todos eles também influenciam na perda da saúde. Mas o que é saúde de acordo com a homeopatia? Nós definimos, na homeopatia define a saúde como o que, galera? Como um estado de equilíbrio dinâmico que abrange as realidades físicas, psicomentais dos indivíduos em suas interações com o ambiente natural e social. Então, deu para entender essa parte, porque ela é bem diferente de como é definido saúde, no caso pela medicina alopática, uma medicina tradicional ocidental. Então, isso é totalmente diferente, porque aqui envolve não somente os fatores físicos, como é na alopática. Aqui também tem os psicomentais estão envolvidos. Isso é a saúde, mas e a doença, galera? A homeopatia vê a doença como um processo que pode ter iniciado nos níveis emocional e mental dos indivíduos susceptíveis, para posteriormente se manifestar sobre a forma de uma lesão orgânica. Tá? Essa é a forma, o conceito de doença segundo a homeopatia. E no caso também essa doença pode ser qualquer alteração da energia vital, né? Se for um conceito mais assim direto, é qualquer alteração
da energia vital que leva o organismo a um desequilíbrio, né? Nós já tínhamos falado um pouquinho sobre o que é a energia vital no caso. Assim mesmo, a gente vai encontrar também um novo conceito que tem a ver muito, né, com essa parte dos processos de saúde e doença, conforme a concepção homeopática, que são a moléstia. A moléstia, no caso, a gente pode definir como que uma nova condição de relação que o organismo encontra e a qual é levado pela alteração do equilíbrio vital. Então é o desfecho, é a consequência dessa perda dessa saúde que leva à doença. Então ela vai provocar essa nova condição de relação que o organismo encontra e a qual é levado pela alteração do equilíbrio vital, ou seja, pela doença, né, no caso. Também podemos falar que a moléstia é o complexo de alterações psíquicas, mentais, funcionais e morfológicas, que tem um caráter evolutivo e que, como falamos agora há pouco, ela se manifesta em um organismo submetido a fatores que nós vamos falar anoxas, conforme a homeopatia preconiza. Noxas. O que é noxa? Noxa significa dano. E na homeopatia, essa noxa é a causa ou etiologia das doenças. Conforme isso, nós classificamos, né, essa noxa tem uma classificação bem bacana, na qual ela é definida nesses 5 parâmetros, como, no caso, essa noxa, que um dano pode ser do tipo da natureza, da reação, da imunidade, da duração e uma das mais importantes, do terreno, né, que nós vamos estar falando um pouco dela. Se a gente for estar falando, no caso dessas noxas, e que tínhamos falado a primeira da natureza, nós vamos encontrar que tem de 2 tipos, conforme estamos observando aqui, que tem de 2 tipos. Tem as naturais e as artificiais. As naturais é comum, né? É o frio, o calor, a umidade. Se for as artificiais, já pode ser as queimaduras, eletricidade, medicamentos. Ok, pessoal? E no caso das noxas de reação, temos as específicas e as inespecíficas. Se for no caso das inespecíficas, temos as meteorológicas, as alimentícias e as psíquicas. Já as específicas podem ser provocadas por reações microbianas, viróticas e parasitárias. Outro que temos é da imunidade, né? Hoje tanto falado essa questão através dessas noxas imunizantes e não imunizantes. Quando a gente fala de imunizantes, estamos falando sobre que? Sarampo, coqueluche, roviola. E se for os não imunizantes, pode ser outros, né? Até podemos vincular com a microbiana, que também pode estar dentro. Se for do tipo duração, temos que provocam a ação aguda e as ações crônicas. A ação aguda é porque foi esse dano por pouco tempo e pode ser microbiana. Se for uma ação crônica, já é de longo tempo. Então aí envolve, por exemplo, sífilis, chagas, poeira, uma questão alérgica. E já o último tipo de noxa, que é o terreno, pode estar presente em todas as pessoas, como por exemplo traumas, agentes tóxicos ou agentes medicamentosos que podem causar isso, e somente os susceptíveis, que é outra característica, já podem ser microbianas, viróticas, psíquicas, que elas vão atender dependendo da suscetibilidade do paciente. Isso vai ser muito importante entender, galera. Porque quando nós formos falar da farmacologia homeopática, essa questão da suscetibilidade ela é muito importante quando vai estar testando um medicamento homeopático. Ok, pessoal? Então, seguidamente, nós vamos também falar um pouquinho de alguns problemas que causam essas noxas. Só antes de iniciar isso, nós vamos falar uma questão importante que eu estava esquecendo de falar, que era do terreno. Por que eu falei que era muito importante? Porque terreno é onde as moléstias, no caso os desfechos, elas vão se instalar. E obviamente uma doença não vai se instalar em qualquer local, qualquer terreno, por exemplo. Então só em locais propícios, que se denominam predisposição, é chamado.
Então, quando esse terreno está predisposto, ele perde sua condição anterior de equilíbrio, de harmonização vital, lembra a energia vital, que o impedia de contrair as moléstias, e agora ele vai estar potencialmente predisposto, e isso a gente pode falar desde sua formação embriológica, porque lembra que tínhamos falado que a doença, né, é um processo evolutivo, e vai causar essa alteração, obviamente vai gerar um padrão hereditário, essa alteração vital do desequilíbrio vai tornar sensível esse terreno, esse corpo, né, às moléstias, as quais já era antes potencialmente predispostas no caso, tá? Só para lembrar isso, que é uma parte bem bacana. Bem, então, quando esse corpo sofre essas influências causadas pelas noxas, que podem ser de 1000 causas múltiplas ou simultâneas, que pode até gerar um padrão hereditário, né? E isso pode provocar uma moléstia crônica. Nesse caso das moléstias crônicas, que, como falei, elas vão se transmitir por herança, isso vai constituir também o fundo comum de um certo número de moléstias rebeldes, que nós vamos chamar, né, segundo Hahnemann, de miasmas, né? Pode ser até miasma crônico. E hoje também se vai chamar de diátese. Esses miasmas, ou doenças crônicas verdadeiras, elas são alterações de energia vital. Tá? São alterações de energia vital que eles têm um caráter evolutivo, nós chamamos de falar crônico, que se manifestam por um conjunto determinado de sintomas e que não se curam completamente sem tratamento específico, tá? Esse vai ter esses miasmas uma classificação que a gente vai chamar de psora, a primeira, sífilis ou luesis, psicose e tuberculinismo, tá? Então vamos começar a falar sobre essa psora nessa aula hoje. Essa psora é uma alteração da energia vital, no caso de caráter crônico e evolutivo. Obviamente, não confundamos, ela não tem nada a ver com alguma doença venérea e somente será curada pelo tratamento homeopático específico, conforme tínhamos falado desses miasmas, né? Se manifesta por formas diferentes, no caso, o tratamento que normalmente tem, obviamente isso aqui é um tratamento padrão, obviamente isso tem que ser analisado de paciente para paciente. O sulfur, o provinum, o arsenicum alvum, o licopodium, o hepar, que são tratamentos já testados no caso. Quais são as características dessa psora? Ela vai provocar nesse paciente vertigens, enxaquecas, ruídos do cérebro, perversão do olfato, hiperacúsia, pesadelos, palpitações com ansiedade, enurese noturna, formigamento dos membros superiores e inferiores, mau hálito, língua lisa ou mapeada. E esses sintomas, essas características que provocam a psora, elas podem se agravar pela manhã ao acordar, ao meio-dia, ou quando é lua cheia, ou quando tem muito frio, ou também no calor do leito. Pode ser também durante o período pré-menstrual, se for no caso das mulheres, e após a alimentação. Quando que ela melhora esses sintomas característicos do psora? Durante o dia, ou também através do exercício físico, movimentação, transpiração, hemorragias e eliminações fisiológicas, tá? Normalmente essa psora ela aumenta a atividade mental, então torna essa pessoa ativa, rápida, uma pessoa inquieta, pessoa com temor, isso aqui nas características mentais, né? Que tem medo à morte, à doença, ao escuro, ao ladrão, então totalmente provista, né, de segurança. Ela tem processos de depressão, melancolia, descontente, apreensivo e distraído. Então esses são os fatores que vão caracterizar essa psora no caso, tá, pessoal?
Então, pessoal, essa nossa primeira aula. Aqui as referências, né? O livro de fontes, do professor Fontes, de farmácia homeopática. Tá? Se essa aula vai estar no meu canal, se você não conseguir assistir, né? Aqui você entrar só no meu canal e procurar na playlist de farmácia homeopática, que aí tem todo o material pronto para você estudar. Lembra, né? Eu foco sempre no que você vai fazer. Eu curto o tempo, essa aula tem pouco tempo, então dá para você focar bem, tá? E não esquece de deixar o like. E caso tiver uma dúvida, deixa o teu comentário aqui, né? No caso no canal ou pelo grupo da disciplina, tá? Então a gente se vê em breve. Tchau, tchau.